Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a iniciarmos a nossa reflexão desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar a nossa leitura de hoje. Hoje nós vamos ler o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E a mensagem caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Este livro, o Evangelho, ele é muito importante para que a gente possa, pelo menos uma vez na semana, a gente fazer uma leitura, como hoje nós vamos fazer. E é importante a gente ter esse livro na nossa casa, para que a gente possa abri-lo uma vez ao dia e fazer uma leitura de um trecho. Então a gente lê um trechinho e às vezes, para quem não tem o hábito de ler o Evangelho, vai achar difícil, a compreensão, mas não tem problema. Ele é o livro principal que nós devemos ter e devemos estudar, porque ele contém todos os ensinamentos de Jesus. Então, ele é um dos livros mais importantes da série de Kardec, Então, é como se fosse você abrir a Bíblia para ler. A Bíblia tem palavras mais difíceis ainda. O Evangelho ele foi traduzido, então fica mais fácil de compreender o Evangelho. Então hoje nós vamos ler sobre provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? E aquele em que um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não sejam possível evitar, em perseverar na luta, em si não desesperar, senão é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente à outra, pois se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam
o bem daquele que a si mesmo os aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então, o que está perguntando aqui? Se há mérito em sofrer, se há mérito em procurar alguém as aflições que lhe agravem as provas. Então, só haverá mérito se for em benefício do outro, do próximo. Ou seja, a gente fazer o sacrifício de nos prejudicar em determinada coisa ou situação para auxiliar o outro. Ou seja, por exemplo, a gente está numa situação complicada, por exemplo, pegou fogo dentro de uma casa e a gente tem que cuidar da nossa vida, né, da nossa saúde, da nossa vida, mas tem alguém lá dentro da casa que pode ser queimado. Então, essa pessoa que está do lado de fora, ela vai arriscar a vida dela entrando naquela casa para tirar aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, aquela pessoa idosa, alguma pessoa que está lá correndo risco. Ela vai entrar lá para poder socorrer aquela pessoa. Aí nessa situação, sim, haverá mérito, porque ela está colocando a vida dela em risco para poder socorrer o outro. Agora, não haverá mérito se a gente querer agravar a nossa situação, se a gente não procurar saídas, se a gente não procurar meios de sair daquela situação. Ou seja, por exemplo, nos coloquemos no lugar daquele que está lá dentro da casa pegando fogo. Então, às vezes aquela pessoa já está com tanto problema, tanta dificuldade, ela fala assim, tô aqui dentro mesmo, já, né, deixa eu ficar por aqui mesmo, porque... Então, quer dizer, nós estamos querendo agravar a nossa vida, perder a nossa vida. Agora, se a gente está lá dentro, está pegando fogo, e a gente vai procurar de todas as formas sair daquele lugar para a gente cuidar da nossa vida, para a gente proteger a nossa vida. Aí há mérito, né? Em procurar auxílio, em procurar socorro, em sair daquela situação difícil. Ou, por exemplo, como disse aqui, às vezes a pessoa nasce numa posição muito penosa, com muito sofrimento, com muita dificuldade, com muita pobreza. Então, haverá mérito nela procurar melhorar a sua situação de vida. Ela trabalhar, se esforçar, sofrer com resignação, né, como fala aqui na lição, mas sem reclamar. E ela procurar ajuda, procurar meios de melhorar a sua situação financeira para que ela possa sair daquela situação difícil. Então é importante que a gente entenda muito bem, né, as perguntas e as respostas do Evangelho. Então, por isso a importância da gente estudar mesmo o Evangelho, porque são o período que Jesus esteve na Terra ensinando todas as pessoas, todas as multidões, né, que estavam próximo dele naquele período. Então tem as perguntas e as respostas, e a gente vai aprender como nós devemos nos comportar, como Jesus nos convida a mudar as nossas atitudes, para que nós possamos crescer, melhorar como seres humanos. Então fica aí essa lição, né, para que a gente possa refletir no dia de hoje. Que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Gratidão.